Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre tags de objetos. Tá? Então, o que são tags de objetos? São tags para coletar dados de formulário de navegação do cliente. Geralmente esses dados são enviados para um servidor de aplicação para serem processados. Então, pessoal, são tags muito importantes, porque é através dessas tags que nós temos um input de dados dentro dos sistemas web pelos clientes. Por conta disso, pode ser a entrada, de vulnerabilidades. Eu posso sofrer um ataque de SQL inject, por exemplo, através de uma tag de objeto. Eu posso ter uma inserção de um código malicioso para fazer um cross-sighting através de uma tag HTML. Tá? Então, nós temos várias formas de controlar e configurar essas tags para que a gente colete a melhor qualidade de dados possíveis. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, depois já vamos ali para o exemplo prático. Tá? Então, toda tag de objeto vai ter um ID. O que é esse ID, pessoal? O ID é para eu conseguir acessar esse objeto através do JavaScript, através do CSS, por exemplo. Então, se eu quero acessar esse objeto internamente, eu utilizo através do ID. O correto é você ter um ID por objeto de tela. Na verdade, qualquer tag HTML pode ter um ID, uma identificação. Tá? E aqui eu tenho outras configurações. O tipo de entrada, por exemplo, text. Até o HTML4 nós tínhamos somente input type text. Eu usava para tudo. Para e-mail, para número, para endereço, para nome. Mas com HTML5 nós temos diversos outros tipos. Tá? Aqui eu estou delimitando o tamanho na tela, quantidade máxima de caracteres. E aqui, por exemplo, eu estou falando que está desabilitado para edição. Então, vamos ver efetivamente na tela como funcionam essas tags de objeto. Tá? Então, eu vou utilizar aqui o Notepad++, vou abrir um novo exemplo. Então, nesse exemplo, vou salvar como um arquivo .html, colocar aqui test3.html. E para usar as propriedades do HTML5, que me permite criar vários outros tipos de tags de objeto, eu vou colocar essa diretiva aqui, ó, doctype HTML. Essa diretiva permite que o navegador identifique que nós estamos utilizando tags do HTML5. Tá? Eu vou construir aqui a estrutura da página. Não vou colocar muitos detalhes, porque não é o foco da nossa aula hoje, mas deixa eu só colocar o título aqui no head, para que a gente comece aqui efetivamente a utilizar as tags de objeto. Tá? Então, a primeira característica que eu tenho relacionada com as tags de objeto é uma tag chamada form. Tá? O que é essa tag form? Ela funciona como se fosse um envelope. Ela vai conter as tags de objeto. Nessa tag form, depois vamos aprender mais detalhadamente, eu posso falar o seguinte: qual que é o método de envio? Get, post. Eu posso definir o método de envio HTTP. Nós teremos uma aula específica para conseguir ler via HTTP, via GET, mas por padrão, quando a gente utiliza um formulário, nós estamos utilizando envio através do POST. E eu também posso falar o seguinte: para qual local, para qual action
eu vou enviar esse formulário. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar todos os dados fornecidos dentro dessas tags de objeto e vou enviar, por exemplo, para uma página dinâmica no servidor de aplicação, que ele, por exemplo, vai gravar, vai utilizar esses dados para fazer alguma coisa, para efetuar o login, coisas do tipo. Tá? Então, eu vou deixar aqui o action sem nada, mas só para vocês conhecerem os atributos aqui do formulário. Então, para eu criar as tags de objeto, precisam estar contidas dentro de um formulário. É o envelope dessas tags, que vai ter a forma de envio e o endereço do destinatário. Tá? Por exemplo, eu poderia colocar aqui gravar.php. Não temos essa página ainda, futuramente vamos ter, mas é só para vocês começarem a compreender como que funciona. Tá bom? Então aqui, nossa primeira tag de objeto, básico, input type text. Vou criar um ID para esse objeto, ID. O ID não pode começar com números, o ID precisa começar pelo menos com uma letra e tem que ser único dentro da tela. Tá? Então, por exemplo, vou colocar nome aqui também, para não fugir muito. Depois eu vou conseguir acessar esse objeto através desse ID, tá bom? E eu vou fechar a tag nela mesma, ó. Estou abrindo e fechando a tag nela mesma. Vou pular uma linha. Put type text. Estou definindo o tipo de entrada. E o ID do objeto aí, nome. Tá? Vamos visualizar como que vai ser apresentada essa tag. Eu vou aqui em executar no Notepad++ e vou escolher o navegador. Deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, nome. Tá? Então, permite a digitação de texto. Ok? Permite a digitação de texto. Então, algumas configurações adicionais. Problemas, tá? Então, quando a gente define uma tabela no banco de dados, nós definimos uma quantidade máxima de caracteres. Porém, o que acontece? Se você não delimita isso na interface, na hora que for salvar no banco de dados, vai dar um erro, porque a informação, os dados que foram passados acabaram ultrapassando o limite do banco de dados. Né? Então, eu preciso delimitar esse campo com a quantidade de caracteres efetivamente necessários. Outro problema, tá? Já aconteceu várias vezes comigo. Então, a pessoa põe o nome. Tá? E o que acontece? Tem ali um trojan, tem um malware no computador da pessoa. Então, o que pode acontecer, que eu já vi acontecer? A pessoa digitou normal, o trojan vai dar um belo de um espaço aqui, ó, e vai colocar um script para ser salvo dentro da aplicação que vai provocar, por exemplo, um cross-site. Por exemplo, vai redirecionar para outro site, para outro domínio. Por quê? Esse campo aqui não está limitado. Então a pessoa fala, não, eu só digitei meu nome. Mas como não está com uma limitação máxima de caracteres, então isso pode acontecer. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é o seguinte, size. O size, ele vai delimitar o tamanho no campo da tela, tá? Isso é a área visível para a digitação do usuário. Então, por exemplo, 50. Por quê? Isso é outro problema, mas é um problema de interface.
A pessoa está escrevendo aqui, ó, Maria das Graças Souza. Ah, apagou meu nome. Acontece, pessoal. A pessoa não está vendo que ela está digitando, ela acha que não está digitando. Então, o seu campo deve conter o tamanho daquilo que você vai coletar, tá bom? Então, o size serve para isso, para mostrar na tela o tamanho do campo. E para delimitar a digitação, eu posso usar o max length, largura máxima. Usualmente, nós definimos a largura máxima menor que o size. Por quê? Para que a pessoa consiga enxergar tudo que ela está digitando. Tá? Max length, quantidade máxima de caracteres digitados. Então, isso vai fazer referência com o campo no banco de dados que será salvo. Ou com o tamanho necessário ali, suficiente, que a pessoa pode usar. Tá? Então, size e max length. Legal? Vamos ver a diferença? Vou atualizar aqui, só deixa eu diminuir o zoom. Ó, agora a dona Maria consegue digitar o seu nome completo, tá? Porém, se ela tiver com malware lá, ó, travou a digitação, tá bom? Travou a digitação dela, porque está permitindo no máximo 40 caracteres para digitar. Se eu tentar forçar, não vai sair mais que isso. Tá? Dúvidas nesses dois atributos, pessoal? Então vamos rever. Type text é o tipo de entrada. Eu quero que entre com texto. Tá? ID é a identificação desse campo. Então é importante porque eu vou acessar no JavaScript para fazer uma validação, eu vou acessar no CSS para fazer uma formatação. Size é o tamanho na tela em caracteres. Tá? Você vai ter um size de 50. O usuário precisa ver aquilo que ele está digitando. Max length é a quantidade máxima permitida de caracteres entrantes. Ah, então eu tenho que fazer relação com o campo lá da tabela do banco de dados, tem que fazer relação com a informação que a pessoa vai digitar. Né? Por exemplo, você vai emitir uma nota fiscal eletrônica, tem uma limitação muito pequena, por exemplo, para você conseguir, por exemplo, digitar um endereço. Você tem que ficar reduzindo ali, por exemplo, o endereço para conseguir caber no campo de nota fiscal eletrônica. Tá? Outros atributos interessantes aqui, pessoal. Vamos ajudar o nosso usuário a digitar. Então, vamos dar uma dica para ele. Por quê? Pode ser que o cara vai lá e fale assim, ah, não, meu nome é Zé. Não, eu quero o seu nome completo, nome e sobrenome. Então, vamos dar uma dica para ele. Vamos colocar aqui, ó, placeholder. Esse placeholder, ele traz uma dica para o usuário. Digite seu nome completo. Tá? Então, uma dica. Placeholder. E aqui eu ponho um texto que é a dica para o cara. Quer ver? Vamos atualizar. Ó, digite seu nome completo. Então, se eu começar a digitar, ele apaga ali a dica. Se eu apago, ele volta com a dica. Tá? Esse é o placeholder. Dúvidas até aqui, pessoal? Legal. Eu vou colocar um atributo especial que é do HTML5, tá? Que é o required. O que é esse required? Ele só vai fazer submit no formulário se ele preencher esse campo. Então, eu estou falando que esse campo aqui é requerido, obrigatório. Tá?
Vou até colocar um botão aqui embaixo. Depois a gente vai falar mais sobre botões. Tá? Colocar um botão aqui embaixo, só para testar isso, tá? Ó, button barra button. Eu coloco o nome o texto do botão aqui embaixo. Vamos testar, pessoal? Ó, vou atualizar aqui. Tem a caixa de texto, tem o botão enviar. Como eu coloquei o required, pessoal, olha o que vai acontecer. Preencha esse campo. Tá? Isso é um recurso do HTML5. Ó, preencha esse campo. Que eu coloquei o required. Legal? Dúvidas aqui, pessoal? Ele vai obrigar a digitação. Ele não vai, ele só vê se foi preenchido. Para você verificar se tem um dado válido, ou você cria uma expressão regular, ou você utiliza JavaScript. Então a gente vai aprender depois a fazer com JavaScript. Tá? Vamos ver outro campo. Por exemplo, e-mail. Input type. E-mail. Tá? Vamos dar um ID para esse objeto. E-mail. Vamos colocar um placeholder aqui para ele. Digite seu e-mail. E eu vou colocar aqui um required também, tá? Para obrigar a digitação do e-mail. Tá? Então, o que vai acontecer? Também posso pôr size, também posso pôr max length para proteger a digitação. Os mesmos atributos. Só que qual é a grande diferença? Eu vou obrigar a digitar um dado no formato de um e-mail, com arroba, com ponto, com essa estrutura. Por quê? É um input type e-mail. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos testar. Digite seu e-mail. Depois eu posso aumentar que a caixa está muito pequenininha. Eu vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Preencha esse campo. Aí eu vou colocar assim, Norton. Insira um arroba no endereço do e-mail. Então, ele obriga que você digite um e-mail. Mas note que não é um e-mail completo, não é uma validação totalmente correta, né? A gente vai aprender a fazer a validação com JavaScript. Aí a gente tem um melhor controle, por exemplo, para a entrada desse campo. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Se você põe o required. Se você não põe o required, nem isso ele verifica. Tá? Por exemplo, idade. Idade é um número. Então, o que eu posso usar? Input type number, ID, idade, tá? E olha que legal, pessoal, eu posso definir idade mínima, idade máxima. Então, se a pessoa tentar digitar algo fora desse range, ela não vai conseguir, tá? Put type number, e eu coloquei aqui 1865.
Ah, eu quero fazer o input type number, porém com números decimais. Então, como que eu faço? Mas assim, 0.001, que você vai começar, até o número decimal que você quer ir. Tá? Então, mínimo e máximo. Então, input type number, o ID, o valor mínimo e o valor máximo. E eu estou falando aqui que é obrigatório também. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer? Eu vou digitar aqui qualquer coisa. Aqui, ó, ele já habilita. Se eu vou com a setinha para cima, o mínimo vai ser 18, tá? E o máximo 65. Porém, se eu forçar e digitar aqui, ó, 2, tá? Consegui digitar. Ó, o valor tem de ser superior ou igual a 18. Vamos colocar aqui 89. Pronto. O valor tem que ser inferior ou igual a 65, porque eu defini o mínimo e defini o máximo, tá? Se eu tentar digitar a letra, nem consigo. Tá em branco, ó. Preenche esse campo, tá? Então, ele permite a digitação somente de números. Esses recursos, pessoal, são do HTML5. É. É uma validação, né? Uma validação com várias regras. Vamos ver outro campo. Por exemplo, data. Input type date. Vamos definir um ID aqui, ó, por exemplo, data insc, descrição. Aqui também eu posso definir mínimo e máximo, tá, pessoal? Por exemplo, mínimo. Vou jogar aqui que vai ser hoje, tá? A data mínima é hoje. E a data máxima vai ser final do ano. 31/12/2019. Tá? Então, estou definindo data mínima e data máxima. Aí de um campo do tipo date. Tá? Campo do tipo date. Vamos testar? Aqui, pessoal, ó, além dele criar esse mínimo e máximo, aqui no caso do Chrome, tá? No caso do Chrome, ele abre esse calendário. Só que os outros navegadores abrem de forma diferente. Então, isso é um grande problema. Por quê? Você não tem um padrão, tá? Aí você tem que utilizar outros recursos para conseguir criar um calendário padrão para todo mundo, tá? Aqui no caso do Chrome, se eu escolho a data, ele já marca aqui para mim, tá? Mas eu posso digitar também. Então, por exemplo, vou colocar 10/10/2010. É que ele vai pedir para eu preencher o resto das coisas. Deixa eu só... Ah, ele passou. O meu data mínima e máxima aqui não funcionou muito bem. Depois precisa ver por quê. Mas ele permite que você não digite uma data inválida. Por exemplo. Ah, é verdade. Eu pus? Não, não pus. Por isso. Deixa eu atualizar aqui. Espero que sim. Para esse campo. 10/10/2010. Não, ele passou. Tem algum errinho aqui na data. Mas, por exemplo, se eu colocar assim, ó, 31/2, introduz um valor válido. Se não for uma data válida, ele vai chiar, tá? Aqui provavelmente está errado o formato que eu pus. É, pode ser. Legal, pessoal. Dúvidas até aqui? Tranquilo. Vamos ver um outro campo.
de senha. Input type password. Aí podemos colocar aqui, ó, senha 1. Tá? Posso pôr um placeholder, posso pôr size, posso pôr max length. Colocar aqui, ó, required. Tá? Required. Eu também posso, quando eu não tenho uma validação específica do HTML5, eu posso também criar uma expressão regular. Por exemplo, para informar uma senha forte, com letras maiúsculas, minúsculas, número, caracteres especiais. Tá? Eu posso definir uma expressão regular aqui. Tá? Então vamos testar aqui nossa senha. Vou atualizar. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui. Aqui a senha. Tá? Ele oculta a digitação dos caracteres. O ideal é que eu limite através do max length. Então, por exemplo, max length, né, 10. Ele vai conseguir digitar no máximo 10 caracteres. Então, aqui, ó, vou limitar aqui a digitação em 10 caracteres. Tá? Para definir uma digitação mínima, aí eu preciso do JavaScript. Ou uma expressão regular. Tá bom? Se eu não colocar nada aqui, preencha esse campo. Ok? Então, quando a gente estiver trabalhando lá com JavaScript, a gente vai ter uma aula de expressão regular. Então, a gente vai aplicar expressão regular tanto com HTML5 quanto com JavaScript. Tá bom? Então, nós vimos caixas de entrada. Porém, nós temos outros tipos de elementos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um elemento que é a caixa de checkbox. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vou colocar aqui input type checkbox, que um ID, tá? Um negócio simples aqui. Aqui, pessoal, esse aqui é mais simples, tá? Put type checkbox, eu tenho o ID de cada objeto, tá? Eu posso até criar um atributo chamado value para guardar o valor relacionado a cada objeto, tá? Deixa eu só pular uma linha aqui para não grudar no botão. Mas cada um tem um ID. Role 1, Role 2, 3 e 4, por exemplo. Tá? Então vamos ver como que é o checkbox. Eu vou atualizar aqui a tela. Olha aqui. Checkbox. Tá? Então uma característica do checkbox
é que você pode selecionar mais de um, tá? Você pode marcar mais de uma opção. Ele faz o check, ok? Caso eu queira que um atributo já venha que um objeto já venha marcado com um checkbox, como que eu faço? Eu tenho um atributo chamado checked. Checked. Aí o que que acontece? Ele já vem marcado, tá? Já vem previamente marcado. Isso. Eu posso até associar aqui ao valor, tá? Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, 1, tá? Então, na hora de ler isso depois lá no JavaScript ou ler na página dinâmica, eu consigo recuperar esse valor digitado, tá? Ao contrário do checkbox, que ele é independente, cada checkbox tem o seu valor associado. Eu tenho outro botão que ele está correlacionado entre suas opções, que é o botão Radio. Então, quando eu marco um, ele desmarca os outros. Tá? Por exemplo, vamos criar aqui. Put type radio. Eu vou colocar aqui o ID. Ó, abre e fecho nele mesmo. Então aqui, pessoal, manhã, tarde, noite. Tá? Cada um tem o seu ID. Tá? Cada um tem o seu ID. Então, quando eu marcar um, ele vai desmarcar os outros. Esse é o input type ratio. Porém, eu preciso criar uma ligação entre esses objetos. Para criar uma ligação entre esses objetos, eu preciso adicionar um outro atributo, que é o nome do grupo a qual eles pertencem. Então, por exemplo, período. Tá? Então, como que vai funcionar? O ID é independente, porém, o name vai ser igual entre eles. Fazendo isso, quando eu marcar um, ele vai desmarcar o outro. Então, o ID é independente, cada objeto tem seu ID, porém o name é igual entre todas as opções. Então, dessa forma, eu consigo criar uma relação entre os objetos. Vamos ver? Ó, esse é o checkbox que é independente e aqui o radio, ó, marco um, desmarco o outro, marco um, desmarco o outro. Tá? É uma opção. Eu escolho a opção correta. Tá? E ele desmarca os outros. Também posso colocar um value aqui, ele vai pegar esse valor, por exemplo, e utilizar. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar um value M, né? Um value T e um value N. Então, o que que acontece?
Quando esses dados forem enviados para o servidor de aplicação, o servidor de aplicação só vai recuperar o radio button que foi selecionado. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Fala, pô, professor, tá fácil. É tudo input type alguma coisa, né? Eu tenho alguns objetos, algumas tags de objeto que tem uma tag composta, tá? Então, ou um formato diferente. Então, por exemplo, eu quero criar uma mensagem de texto que tenha um espaço maior de digitação. Então, aqui, ó, text area, ID, mensagem, e eu vou definir aqui um placeholder para ela. Digite sua mensagem. E eu vou colocar aqui, ó, barra text area, tá? Infelizmente, pessoal, eu não posso pôr text area barra, não funciona, tá? Isso aqui não atualizaram. Então é text area barra text area. Ele permite uma entrada de um texto longo, uma mensagem de um e-mail, um texto de um chamado, tá? Deixa eu só arrumar esse nome que ficou errado. Mensagem. Tá? Vamos testar? Ó, ele cria uma caixa de texto. Eu posso ampliar e digitar múltiplas linhas e múltiplas colunas. Não consigo delimitar o max length desse campo. Text area não consigo. Então, caso eu preciso limitar, por exemplo, um Twitter, eu preciso limitar com JavaScript, por exemplo. Tá bom? Sim. Na verdade, se o cara tiver conhecimento, ele consegue burlar. Ele consegue dar um F12. Espera aí que eu perdi. Ele consegue dar um F12 e modificar todas as tags aqui. Então, ele consegue tirar required, ele consegue tirar limitação de campo. Vai ser o password que ele estiver digitando. Mas, se tiver uma validação, ele consegue quebrar. Tá? Quer ver, ó? Aqui, ó. Ó, por exemplo, não quero que fique idade máxima, sei lá, idade mínima 18, eu quero que seja de 10 anos. Então o cara vai lá, altera aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá começando nos 10 anos, por exemplo. Então dá para burlar. O ideal é que você tenha a validação no cliente, na página dinâmica, no banco de dados. Tá? Para evitar esse tipo de coisa. Aqui, pessoal, no text area, o que eu consigo definir? Quantidade de linhas visíveis, então, por exemplo, rows, e quantidade de colunas visíveis, columns. Mas, ó, vou atualizar, ele trouxe aqui um pouco maior para mim. Bom? Legal, pessoal? Por último, um que é uma tag composta. Então, por exemplo, é a caixa de seleção, é o combo. Select barra select. E para cada item da minha caixa de seleção, eu vou colocar um option barra option. Então, por exemplo, para cada item eu ponho um option barra option.
Então, esses dois objetos, eles são exceção, tá? O text area e o select são objetos que são uma exceção, tá bom? Os outros seguem todo o mesmo padrão, input type alguma coisa, input type alguma coisa, tá? O button também, o button na versão HTML5 é button barra button. Eu posso até pôr um ID aqui nesse botão. Isso vai ser importante porque quando tivermos mais de um botão, precisamos identificar de qual botão foi clicado para realizar uma ação ou outra, por exemplo. Tá? Então, é importante colocar a identificação do botão. Tá bom, pessoal? Vamos testar esses dois últimos objetos. Ó, tem uma caixa de seleção. Ele vai trazer por padrão o primeiro selecionado. Por isso que em diversos bancos de dados eu tenho várias pessoas morando no Acre. Por quê? É o primeiro estado. Então as pessoas ficam com preguiça e nem mudam. Aí traz o Acre selecionado. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, mudar aqui, né? Falar assim, não, a maioria dos meus clientes é de São Paulo, é do Rio de Janeiro. Você pode pôr selected, aí você vai trazer aquela opção pré-selecionada, tá? Recomendo, já deixa lá, por exemplo, São Paulo, deixa como selected. E aí, se a pessoa efetivamente quiser mudar, ela muda, tá? Ou, por exemplo, ó, já está trazendo pré-selecionado. Trouxe aqui pré-selecionado. Tá bom? Botão dessa forma. Mas eu também posso criar botão assim, ó. Input type button. Dou um ID para o botão. E o value vai ser o texto do botão. Tá? Então, por exemplo, é o texto exibido no botão. Então, as duas formas são formas válidas para criar um botão. Button barra button ou input type button, por exemplo. Tá? Quer ver? Vamos testar. Aqui, ó. Criou outro botãozinho. Testar. Legal, pessoal. Dúvidas sobre nossos objetos, nossas tags de objeto?